Quem foi Aristóteles? Como ele viveu? O que ele fez para ficar famoso por mais de 2 milênios? Em Estagira, uma cidade no norte da Grécia Antiga, em aproximadamente 350 a.C., nascia um dos maiores filósofos que a humanidade conheceria, Aristóteles. Entretanto, você sabia que além das contribuições filosóficas, ele contribuiu muito para a ciência como um todo, sendo considerado por muitos o primeiro verdadeiro cientista da humanidade. Vamos conhecer um pouco sobre como era a sua vida e como este homem agregou conhecimento ao mundo, garantindo que, mesmo depois de mais de 2.300 anos, estivéssemos nesse dia falando sobre a sua vida e sobre os seus trabalhos. Seu pai se chamava Nicômaco e era um amigo do rei da Macedônia, Amintas III, além de ser seu médico particular, demonstrando que o filósofo não havia nascido ou vivido uma vida humilde, mas esteve ligado à nobreza de sua época e teve boas condições de vida e de estudos. Dessa maneira, teve a oportunidade de se mudar para Atenas quando jovem e estudar em um dos melhores locais que existia em toda a humanidade naquela época, a Academia Platônica, onde foi aluno de ninguém menos que o próprio Platão. Todo o apoio familiar e condição de vida não exime o fato de que Aristóteles foi considerado um aluno muito especial, mesmo em um meio muito seleto, dedicando a sua juventude inteira ao conhecimento. Gostava tanto de crescer intelectualmente e lidar com o aprendizado que, mesmo após terminar seus estudos, permaneceu no local como professor por mais de 20 anos. Um fato interessante é que, mesmo tendo dedicado tanto da sua vida na Academia Platônica, não concordava com as linhas filosóficas de pensamento de Platão, demonstrando que não era apenas influenciado por seu meio, mas construía suas próprias ideias e seguia seu próprio caminho na estrada do conhecimento. Para Platão, o conhecimento era fruto da razão que existia dentro de nós, e ali deveria ser buscado. Mas para Aristóteles, o conhecimento era fruto da experimentação com o ambiente externo, com a utilização de objetos reais, os quais poderiam ser vistos ou tocados, fator que configurava sua linha de pensamento como um primeiro passo para a ciência. Ainda em Atenas, em 335 a.C., Aristóteles fundou sua própria escola, chamada Liceu, onde ministrava aulas enquanto caminhava pelos pátios e jardins do local com os alunos. Naquela época, seus discípulos ficaram todos conhecidos como peripatéticos, termo que não significava nada do que aparenta atualmente, pois era uma grande honra para os jovens estudiosos estarem neste grupo, e a palavra em si significa apenas ambulantes ou itinerantes, por se diferenciarem das metodologias de ensino estático praticadas pelos demais filósofos. Durante sua vida, focou principalmente seus estudos filosóficos na retórica, que é a lógica dos pensamentos, na metafísica, distinção entre matéria e forma, e na ética, código de conduta para vivermos bem em sociedade. Mas realizou ainda diversos estudos nas áreas da física, óptica, química, astronomia, biologia, psicologia, artes e política. Dentre suas incríveis conclusões, considerando as limitações da época, podemos citar como o filósofo foi preciso ao descrever o ciclo da chuva, tratando da movimentação do Sol, da vaporização da água, da formação de nuvens e da precipitação. Escreveu ainda que o processo vital da Terra se dá em mudanças com tempos tão longos que nações inteiras deixam de existir ou são destruídas antes de algo ser registrado, algo que só seria considerado fato pela humanidade cerca de 2.000 anos depois. Em contribuição à biologia, Aristóteles criou uma classificação dos animais que considerava seu meio e suas capacidades, como nadar, voar e correr. Conhecimento que ficou válido para a humanidade por mais de 1.000 anos, até ser aprimorado com estudos mais modernos. Um fato muito interessante é que Aristóteles retornou por um certo período para o reino macedônico, apenas para educar, a pedido do próprio rei, um jovem de apenas 13 anos, chamado Alexandre.
o qual seria conhecido mais tarde como Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo em sua época. Quando o governo de Alexandre o Grande caiu em 323 a.C., o filósofo deixou o Liceu por ser acusado de ser simpatizante dos macedônicos, o que era verdade, e fugiu para Calcis, local onde logo morreu, aos 62 anos de idade, de causas naturais, segundo os pesquisadores. Estima-se que o filósofo tenha feito mais de 180 documentos, mas apenas cerca de 30 ainda existem, pois um dos seus alunos os guardou. Seus pensamentos ficaram tão famosos entre os devotos medievais que viraram posteriormente a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Entretanto, isso virou um problema para as futuras descobertas científicas, pois grandes estudiosos como Copérnico e Galileu foram condenados pela Igreja por tentar contradizer as premissas aristotélicas. E assim foi estabelecida uma das maiores ironias da humanidade, uma vez que ele mesmo defendia a experimentação e novas descobertas, mas seus trabalhos acabaram virando lei imposta que, infelizmente, impedia outros de experimentar e descobrir. Mais interessante ainda é entender que Aristóteles já sabia que poderia ser assim ao escrever: "O homem é, por sua natureza, um animal político." Gostou de conhecer a história de Aristóteles? Achou interessante a forma de animação desse vídeo? Essa é uma maneira de publicar vídeos no YouTube sem aparecer em câmeras. É possível fazer igual em apenas um dia. Clique no link da descrição para saber mais.